Ele era o terror de 1000 reinos, o pesadelo, sussurrado em noites de tempestade. Seu nome, Ares. Cada passo que dava deixava um rastro de destruição. Cidades viravam cinzas, exércitos se desfaziam em pó. As pessoas o viam como a encarnação do mal, o monstro insaciável sedento por poder e caos. Mas a verdade era muito mais complexa e trágica. Ares não queria nada disso. Ele não desejava tronos, nem coroas, nem o medo nos olhos das pessoas. Seu único e desesperado desejo era ser esquecido. Imaginem só, um ser de poder incomensurável, capaz de moldar a realidade com um pensamento, mas prisioneiro de sua própria lenda. Quanto mais ele tentava se apagar da história, mais forte seu nome ecoava. Ele se isolou nos confins do mundo, em um castelo de obsidiana sob um céu perpetuamente nublado. Mas a paz era um luxo que ele não podia ter. Cavaleiros corajosos, magos poderosos, todos vinham em busca de glória, buscando derrotar o grande mal. E cada um que caía diante dele apenas alimentava mais a sua fama. Tudo começou há séculos. Ares era apenas um jovem com um dom perigoso. Ele não conseguia controlar seus poderes. Um acidente, um momento de desespero, e sua cidade natal foi varrida do mapa. O horror e a culpa o consumiram. Ele fugiu, tentando deixar o passado para trás. Mas a história, distorcida e exagerada, o perseguiu. De vítima de uma tragédia, ele se tornou o autor dela. A cada tentativa de se esconder, mais lendas surgiam. Ares, o destruidor de mundos. Ares, o devorador de almas. O mundo precisava de um vilão, e ele foi o escolhido. Cansado de ser caçado, ele decidiu tomar uma atitude drástica. Se não podia ser esquecido, talvez pudesse forçar o esquecimento. Ele mergulhou em textos antigos, buscando um feitiço proibido, um ritual capaz de apagar o nome da memória de todos os seres vivos. O preço era altíssimo. Exigia uma quantidade colossal de energia. Energia que só poderia ser extraída da própria essência da vida. Para apagar a si mesmo, ele teria que arriscar apagar tudo. Era um paradoxo cruel. Para alcançar a paz do esquecimento, ele precisaria cometer o maior ato de vilania de todos. E assim, a caçada final começou. Os maiores heróis de todas as nações se uniram. Elara, a arqueira, cuja flecha nunca errava. Ei, o paladino com uma fé inabalável. Lyra, a feiticeira que dominava os elementos. Eles não viam a tragédia em seus olhos, apenas o monstro de suas lendas. Marcharam em direção ao seu castelo sombrio, prontos para a batalha que decidiria o destino do mundo. Mal sabiam eles que estavam caminhando direto para a armadilha de um homem desesperado. A batalha foi cataclísmica. Raios e fogo cortavam os céus. O aço dos heróis se chocava contra a magia sombria de Ares. Ele não lutava com ódio, mas com uma resignação fria. Cada golpe que desferia, cada feitiço que conjurava, era um passo a mais para longe da paz que tanto almejava. Ele via nos olhos dos heróis a mesma acusação que o assombrava há séculos. Para eles, ele era o mal puro. E talvez, depois de tanto tempo, ele tivesse se tornado exatamente aquilo que todos diziam que ele era. Durante o confronto, Elara conseguiu uma brecha. Sua flecha, imbuída com a mais pura luz, atravessou as defesas de Ares e o atingiu no peito. Ele caiu de joelhos, não com dor, mas com um estranho alívio. O sangue que escorria era a prova de sua mortalidade. Talvez o fim estivesse próximo, mas ao invés de desferir o golpe final, Elara hesitou. Pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos. Não era malícia, nem fúria. Era uma tristeza profunda, um cansaço que parecia ter a idade do próprio tempo. Por quê? Ela perguntou, a voz trêmula. Por quê? Tudo isso? Ares, com a voz rouca, finalmente contou sua história. A tragédia de sua juventude, a culpa que o coroía o desejo desesperado de ser apenas ninguém. Ele explicou sobre o ritual, sobre como, para apagar sua lenda, ele precisaria consumir a memória do mundo. Os heróis ficaram em silêncio. O peso da verdade
caindo sobre eles. Eles não estavam lutando contra um monstro, estavam lutando contra um homem quebrado, empurrado para a vilania pelo próprio mundo que agora tentava salvar. O conflito mudou. Não era mais sobre destruir o mal, mas sobre salvar uma alma. Eles perceberam que derrotar Ares fisicamente só fortaleceria sua lenda. A única maneira de realmente vencê-lo era dar a ele o que ele queria. Mas como fazer o mundo esquecer alguém tão infame? O ritual ainda pulsava com poder no centro do castelo, uma tentação perigosa. Ares estava fraco, mas a energia que ele havia reunido ainda ameaçava consumir tudo. Foi então que Lyra, a feiticeira, teve uma ideia audaciosa. Em vez de apagar a memória de Ares, eles poderiam alterá-la. Não apagar o nome, mas reescrever a história. Usando o poder do ritual, combinado com a magia de luz de Kael e a precisão de Elara, eles poderiam tecer uma nova narrativa. Uma história onde Ares não era o vilão, mas uma figura trágica. Um guardião que se sacrificou para conter um mal antigo. Uma mentira! Sim, mas uma mentira que poderia trazer a paz. Ares hesitou. Ser lembrado como um herói era o oposto do que ele queria. Mas ele olhou para os heróis à sua frente, que agora o viam com compaixão, e entendeu. O esquecimento total era impossível. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse ser esquecido como o monstro que nunca quis ser. Ele concordou. Juntos, o vilão e os heróis canalizaram a energia do ritual. Uma luz ofuscante envolveu o mundo inteiro, não para destruir, mas para reescrever. Quando a luz se dissipou, o mundo era o mesmo, mas diferente. As lendas sobre Ares, o destruidor, haviam se transformado. Agora, as crianças ouviam histórias de Ares, o guardião silencioso, um herói misterioso que desapareceu após sua última grande batalha. Seu nome ainda era conhecido, mas não mais com medo, e sim com um respeito melancólico. E quanto a Ares, ele se foi. Ninguém sabe se o ritual o consumiu ou se ele finalmente encontrou um lugar onde pudesse viver em paz, anônimo. Seu desejo não foi totalmente concedido, mas de certa forma, ele conseguiu o que queria. O vilão foi esquecido. E no lugar dele, nasceu uma lenda silenciosa, um eco de uma dor que o mundo finalmente aprendeu a entender. E essa história nos faz pensar quantos vilões são na verdade apenas heróis cujas histórias nunca foram contadas corretamente. Às vezes, o maior mal não está nas ações de uma pessoa, mas na forma como escolhemos nos lembrar dela. O que você acha? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber sua opinião. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.